Olá, queridos e queridas do Portal Tecnologística. Hoje a coluna especial, porque eu tenho um convidado de honra, meu amigo pessoal, advogado e professor adjunto da UFRJ, Hendrik Pinheiro, para tratar de uma questão ardente, uma questão polêmica. Será que há incidência de PTU sobre terrenos de ferrovias concedidas? Essa questão ela ganha uma importância agora diante do reconhecimento da repercussão geral de um caso concreto. E eu trouxe o Hendrik aqui para falar um pouquinho desse histórico. Um histórico que vai mexer em questões, a princípio, acessórias desse mundo da infraestrutura, inclusive da infraestrutura de transporte, e que vai ganhando mais corpo, até a gente chegar num ponto muito importante, que é a discussão da natureza dos bens das concessões. Mas para entender bem essa questão, eu dou a palavra ao nosso tributarista convidado. Hendrik, por favor, conta para a gente essa polêmica. Oi, Mari, obrigado pelo convite. Que teminha difícil, né? Bom, vamos falar sobre IPTU em concessões, mas acho que o que a gente tem para tratar aqui é o tema da imunidade recíproca, né? E como esse tema ele vem sofrendo mutações na jurisprudência do Supremo desde a Constituição de 88. E veja, antes de 88, a imunidade recíproca não era um grande tema, não era um grande problema, mas depois de 88 a gente teve alguns casos muito paradigmáticos que mudaram a forma como a gente pensa a imunidade recíproca, e agora a gente está pensando nos impactos disso no IPTU, que afetam concessões, e nesse caso que vai afetar o setor de ferrovias de um jeito bem intenso. Bom, vamos lá. Acho que no tema da imunidade recíproca, o principal, para compreender como chegamos até aqui, a gente tem que pensar no caso dos Correios. O caso dos Correios foi paradigmático porque, no caso dos Correios, o objetivo era estender a imunidade recíproca, que é típica, que já era aplicável a autarquias e fundações públicas, para uma empresa pública prestadora de serviço público, né? Os Correios alegavam que, em linhas muito, muito gerais, que eles eram uma modalidade de descentralização estatal, que eles prestavam serviço público postal em nome da União, e por isso eles deveriam ter esse tratamento semelhante ao das autarquias. Então, por isso, deveriam ter imunidade recíproca estendida. Em um momento, a jurisprudência do Supremo resolveu estender essa imunidade só para o serviço público, e depois ela alargou isso para todo o patrimônio, renda e serviços das autarquias, com uma teoria sobre subsídio cruzado, dizendo basicamente que o serviço público era financiado por meio das receitas de outros serviços. Enfim, mas do caso dos Correios, no final da repercussão geral, o tema 402, o que se tira é que empresa pública prestadora de serviço público tem os benefícios, a extensão dos benefícios da imunidade recíproca. E essa jurisprudência dos Correios foi estendida para Infraero, Embrapa, Casa da Moeda, enfim, gerando alguns outros desequilíbrios sistêmicos, mas que não são tema para essa conversa de hoje, mas, enfim, empresa pública, prestadora de serviço público, extensão. E depois disso, a gente teve uma questão com a sociedade de economia mista, né? Sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, começaram a pedir o mesmo benefício. E a gente tem aqui como paradigma o caso da Sabesp, Sabesp dizendo, olha, sou uma sociedade de economia mista, porém presto um serviço público e por isso tenho que ter imunidade recíproca, e o Supremo disse que não. Disse que não, considerando que, no caso da Sabesp, a Sabesp tinha ações negociadas em bolsa e que, na prática, como ela distribuía lucros, como ela tinha essa finalidade lucrativa, então, nesse caso, a imunidade das empresas prestadoras de serviço público não se aplicava. Então, o caso da Sabesp, ele coloca uma limitação naquela ideia dos Correios de que, se tiver serviço público, é imune. Então, e esse caso da Sabesp, ele é muito interessante também, porque ele teve um contraponto muito recente, em 2022, e foi o caso da Companhia de Saneamento de Sergipe, que é a CO 3410. Nesse caso, o que se alegava, e a Companhia de Sergipe disse muito bem, é que ela não era uma empresa, embora fosse uma sociedade de economia mista, a finalidade não era lucrativa, e por isso
ela deveria ter acesso à extensão, e nesse caso surge um argumento muito bom do ministro Barroso para dizer que essa empresa tinha acesso à imunidade. Falava, ela é sociedade de economia mista, porém prestadora de serviço público e não lucrativa, mas ele disse no voto que a imunidade, o poder de tributar não pode ser usado para influenciar nas políticas, para um ente influenciar nas políticas de outros entes. Esse é um argumento chave que a gente pode retomar daqui a pouco, mas era a ideia de que os municípios, por meio do IPTU, não podiam tributar uma empresa estadual, porque na prática eles iam se apropriar de um certo volume de receitas e com isso influir na forma como o Estado de Sergipe prestava o serviço de saneamento. Bom, mas desse segundo momento a gente tem esse distinguishing em relação às empresas que têm finalidade lucrativa. Mas nesses casos a gente está falando de patrimônio, renda e serviço, então uma visão mais ampla da imunidade. Como que isso afeta o IPTU? E a gente vai chegar em ferrovias. A gente teve, em 2014... Posso só fazer uma pequena claro. Pausa aqui? Aqui, a gente começa a sair da seara do tributário e entender como as teorizações do direito administrativo impactam as hipóteses de incidência. Porque a gente começa a perceber quanto que a categoria serviço público foi ficando esgarçada, desgastada, com as suas arestas completamente esmaecidas, como que isso perdeu a primazia de outrora na hora de definir situações jurídicas e diferenciar ou homogeneizar respostas jurídicas, sobretudo. E isso, para mim, culminou de uma forma muito intensa com a lei das estatais, que é o Estatuto Jurídico das Estatais, que tenta homogeneizar o regime jurídico das estatais, dizendo que essa lei se aplica a todas as estatais, ainda que monopolistas, ainda que prestadoras de serviço público. Então, a gente tem uma tendência que culmina na lei de tentar mudar desse capítulo, mas old habits die hard, e a discussão continua. Continue com o Hendrik, que vai falar, então, próximo capítulo dessa polêmica. O próximo capítulo, eu acho que está na discussão específica do IPTU e como a imunidade recíproca se relaciona com o IPTU. E a gente tem dois casos de 2014 que foram muito paradigmáticos, um da Petrobras e um de uma empresa privada, que basicamente arrendavam bens públicos. E se discutia se elas, nesse contexto, Petrobras não é uma empresa pública imune, Petrobras é uma sociedade de economia mista, e a outra era uma empresa privada, arrendatária de bem público. E nessa discussão a gente discutia se, para o IPTU, a imunidade recíproca atingia os bens de propriedade dos entes federativos. Basicamente, eram dois bens da União, e se essas empresas argumentavam, não, o bem é de propriedade da União, portanto não incide IPTU. Nesses precedentes, a gente tem uma mudança no direito tributário que vai para além da imunidade recíproca, que afeta a hipótese de incidência do IPTU, que é IPTU não incide só sobre propriedade, e sim também incide também sobre posse de bem. Então, esse foi o argumento do Supremo para dizer, olha, o IPTU pode incidir sobre a posse, esses agentes privados exercem posse sobre bens, ainda que de propriedade da União, portanto, pode incidir IPTU sobre esses bens. Direito civil entrou na sala, né? Atributos do domínio valem mais do que papel de registro. Então... Não, e foi uma discussão tão interessante, porque no direito tributário, os tributaristas mais ortodoxos usavam a categoria de direito civil propriedade para dizer que, como a Constituição, quando outorga a competência para tributar pelo IPTU, fala em propriedade predial e territorial urbana, só incidiria sobre propriedade e não incidiria sobre posse. E o argumento do Supremo foi que, quando ele fala em propriedade, ele está usando uma ideia ampla de propriedade, não técnica, do direito civil, e que vai incidir sobre posse também, porque o CTN, quando regula a hipótese de incidência do IPTU, nesse caso, quando regula o fato gerador, fala que ele incide sobre propriedade, posse ou domínio útil. Então, daí, veja, é uma ideia mais expandida de propriedade. E vejam que, nesse caso, quando essa mudança de paradigma faz com que o IPTU possa atingir a posse. E também diz que empresas, pessoas não imunes,
podem ser tributados porque exercem posse sobre bens, ainda que de propriedade da União, Estados e municípios, a gente tem um grande problema com concessões em geral. Aí abriu um flanco de insegurança jurídica para todo um setor, aliás, para vários setores que são estruturados a partir de contratos de concessão. E veja, esses precedentes, eles foram, pelo menos até 2021, aplicados sem muito critério em casos de concessão. Então a gente tem 2 agravos aqui, um do ministro Marco Aurélio, no caso da Companhia de Trens Urbanos de Belo Horizonte, e um da ministra Rosa Weber, em que eles aplicam esse precedente da Petrobras para dizer, olha, o concessionário não é imune, portanto, incide IPTU. Então, veja, a gente tinha, a tributação começou a impactar contratos de concessão, e veja, e provocou uma discussão para dizer que existem bens na concessão com naturezas diferentes. Nesse ponto, acho que a Mari consegue explicar melhor do que eu, a partir do direito administrativo, a natureza desses bens. E depois, talvez, eu possa retomar para falar quais são as minhas impressões em relação a isso. Então, para mim, o que está em jogo aqui na parte do direito público é uma evolução da teoria dos bens, um progressivo abandono daquela ideia patrimonialista, da concepção patrimonialista, que ainda está refletida em normas como o Código Civil, para a gente entender um paradigma funcional dos bens públicos a partir da sua afetação. E isso muda tudo, quando a gente pensa, né, na razão de ser das imunidades. Eu acho que esse é um critério que dialoga muito mais com a razão de ser das imunidades do que a gente ficar pensando simplesmente na questão cartorial, né, que não faz sentido nenhum para resolver o que a gente quer resolver aqui e agora. E para mim, mostra também o impacto sistêmico desse tema, né? Em conversas com o Hendrik, falei que, para mim, a gente esbarra em duas situações aqui, a situação do tiro no pé e a situação da cortesia com chapéu alheio. Quando que acontece um tiro no pé? Quando o poder concedente é também o município, porque ele tem ali a capacidade de tributar, né? De arrecadar esse IPTU. E aí, você dá com uma mão e tira com a outra. Você gera uma circulação irracional de recursos, né? Coisa que eu acho que é o último objetivo do direito tributário. Não está dentro dos objetivos lícitos, né, do direito tributário. E a segunda é a cortesia com chapéu alheio. Você vai gerar um problema para um outro poder concedente estadual ou federal recompor a equação daquele contrato, gerando caos, porque isso gera litigiosidade, isso gera perda de recursos, isso gera discussões, litígios, arbitramentos, judicialização, né? Isso é o que a gente não quer para a gente conseguir uma maior maturidade e segurança jurídica para o mundo concessório. Daí a importância, né, acho que a importância crucial desse julgamento. Então, para fechar, últimas considerações do Hendrik em relação ao futuro. A gente sabe que ele não tem bola de cristal, mas ele tem muito conhecimento e pode nos dar algumas dicas do que vai acontecer daqui para frente. Eu só queria colocar que para o futuro a gente tem esperança, porque a partir de 2022 a gente vê que esses temas sobre afetação dos bens, natureza da cobrança e a própria estrutura da concessão estão colocados em jogo pelo STF para o julgamento dessa imunidade sobre bens de concessão. Então, a gente tem o caso da FEMIG, que foi julgado em 2022, e reconheceu a imunidade sobre bens diretamente afetados à prestação de serviço público. Então, veja que aqui a afetação ela já foi considerada como um critério para a imunidade. Isso é uma boa notícia, foi o primeiro grande precedente positivo nessa área. E a gente tem duas grandes possibilidades de levar esses temas e discutir temas relevantes sobre concessão. O primeiro, que é o caso da CPTM,
O caso da CPTM fala sobre imunidade de bens afetados a serviços essenciais e financiados mediante tarifa. No caso da CPTM, eu acho que a discussão vai ser muito centrada sobre o impacto do IPTU nas tarifas e de que, nesse caso, os bens afetados a um serviço essencial também adquirirem imunidade. Isso é algo que a gente deve observar. Esse é o tema 1140. E, por fim, esse tema das ferrovias, que traz o contrato de concessão. No caso das ferrovias, embora o precedente seja sobre ferrovias, a minha impressão é que ele tem potencial para afetar todos os contratos de concessão e até de PPP, a depender de como o Supremo vai desenhar a tese, né? Às vezes o Supremo é um pouco econômico ao atribuir efeito à tese, mas no caso das concessões de PP, nesse caso das ferrovias, discutir concessão é discutir impacto disso no reequilíbrio econômico-financeiro. Acho que nesse caso das ferrovias, a gente vai ter uma grande oportunidade de levar isso e entender mais, estabelecer um limite para esse precedente do Supremo, que foi importante, ele foi importante para que a gente entendesse melhor a incidência do IPTU, mas que nas concessões ele precisa ser visto com outras lupas que não apenas a de uma teoria pura sobre qual é o fato gerador do IPTU ou se o IPTU incide sobre posse ou não. Acho que essas são as minhas impressões. Né? Por isso que é sempre melhor estar bem acompanhado do que só na hora de refletir sobre as questões complexas do direito, e é por isso que eu tenho a sorte de contar com as análises do Hendrik, agora compartilhadas com vocês. Eu tenho certeza que isso vai ser útil. E se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão, bote aqui nos comentários. A gente vai ter o maior prazer de continuar conversando com vocês. Muito obrigada, Hendrik. Espero te ver aqui em breve e até a próxima, pessoal. É um grande prazer. Obrigado, Mari.